A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do EBD em Foco. Meu nome é Herberson, vou ministrar agora a lição número 8 da revista CPAD do quarto trimestre do ano 2020, a lição que traz como título A Teologia de Zofá. O justo não passa por tribulação? Bem, essa revista aqui que nós estamos estudando sobre Jó, ela está tratando aí dessa parte aqui das nossas lições sobre os diálogos de Jó com os seus amigos. Tá? Estamos estudando sobre Jó e nessa lição 6, 7 e 8 foram dedicadas a esses diálogos para que nós possamos compreender o que está por trás da teologia dos amigos de Jó. Tá? A gente teve Elifaz, depois Bildade e agora Zofá. Então a gente vai falar de Zofá e aí o resumo da sua teologia. A pergunta que vai ser levantada é: o justo não passa por tribulação? Porque na visão de Zofá, se a pessoa estava bem, era próspera, é porque era um justo. Se a pessoa estava na miséria, passando por problemas, é porque era um pecador. Então isso era fixo para ele. Então ele estava com esse pensamento. Aí ele vai apresentar essa ideia para Jó, para explicar ali o porquê, o motivo de Jó estar sofrendo. E aí a gente tem que se perguntar, será que isso é verdadeiro? Será que o justo não sofre? Será que o justo não passa por tribulação? Então a gente tem que trazer essa reflexão aqui. Essa é a ideia dessa aula. Eu gostaria de avisar aqui para você que está me assistindo que eu não estou com a garganta muito boa, estou um pouco rouco, estou tossindo também um pouco. Eu acredito que não é Covid, tá? Estou muito bem em relação aos outros sintomas, mas essa aula aqui talvez eu vou resumir um pouco, né? Eu não sei como é que vai ser, né? Se Deus me der forças aqui, eu consigo fazer do jeito que eu faço as outras. A última ficou com 50 minutos, né? Então essa talvez fique um tempo menor, porque eu não quero forçar muito a minha garganta, tá? Tá um pouco ruim. Mas pela graça de Deus eu não vou deixar de fazer, tá? Eu vou fazer o vídeo e procurar trazer aqui um conteúdo relevante, de qualidade, para você que está me acompanhando. Tá? Você que acompanha EBD em Foco sabe que a gente procura se aprofundar nos tópicos e subtópicos aqui, com slide, com imagens, animações, um slide de qualidade. Inclusive esse slide você pode baixar ele no site ebdemfoco.com e usar na sua igreja. Tá? O slide ele tem um custo, porque a gente precisa manter o projeto, é um projeto muito grande, tá? Uma equipe uma equipe que está crescendo, né? Não vou dizer que é uma equipe muito grande, mas é uma equipe que está crescendo, uma equipe qualificada, que está produzindo um conteúdo de qualidade. A gente tem gratuitamente no site o vídeo, o áudio e um subsídio em PDF também. Então você pode acessar lá, além de um curso para professores da EBD também totalmente gratuito, que você pode acessar. Então acesse ebdemfoco.com aí, que você vai ver esse conteúdo. Vamos começar aqui a nossa aula. O texto áureo diz assim, ó: e terás confiança, porque haverá esperança. Olharás em volta e repousarás seguro. Jó 11, 18. Tá? A verdade prática. Segundo as Escrituras, até mesmo o justo passa por tribulação. Então a gente vai ver aqui, de acordo com a Bíblia, tá? De acordo com a revelação divina, que o justo ele pode sim sofrer. Então a gente já falou bastante disso nas aulas anteriores, né? Principalmente sobre o sofrimento de Jó, né? Porque a gente não conhece os pensamentos de Deus, a gente vai falar disso aqui também, a gente não sabe qual é o propósito de Deus, e às vezes Deus permite, nós passamos sim por tribulações, por dificuldades, né, para que nós possamos melhorar em alguma área da vida, tá? Tem algum motivo, tem algum propósito ali no sofrimento do justo. Nem sempre o justo sofre porque pecou, porque errou. Acontece, a pessoa errar, pecar, e Deus ali, né, através das consequências do pecado, a pessoa sofrer, né, alguma coisa. Acontece muito disso. Mas não é a regra, tá? Não é a regra. A gente também não pode olhar para a pessoa que está sofrendo e falar, pecou, né? Como os amigos de Jó fizeram com ele. Então Zofá não foi diferente. Zofá também foi esse que acusou Jó de estar na prática do pecado. Então a leitura bíblica é Jó 11 e 20, tá? São os dois diálogos aí do amigo de Jó chamado Zofá. Tá? Eu vou pular essa leitura para a gente ganhar tempo no vídeo, mas eu suponho que você está fazendo essa leitura, está acompanhando nas escrituras aí, todas essas lições. A nossa introdução ela diz assim, ó: nesta lição veremos o discurso de Zofá, o último amigo de Jó a falar na série de debates. Então ele vai falar por último. A gente viu nas aulas anteriores que é assim, falou Elifaz, depois falou Jó,
falou Bildade, depois falou Jó. Falou Zofar, depois falou Jó. Então tem um ciclo de debates, tá? Então cada um vai falando e Jó vai rebatendo aquilo que eles estão falando. Ele insistirá na tese de que o justo não passa por tribulação. A semelhança do que pensavam seus amigos, ele faz e Bildade. Então ele faz Bildade e Zofar, eles têm uma teologia parecida, tá? Eles não são, assim, não é uma teologia diferenciada um do outro. Praticamente eles criam, a base da teologia deles era essa, né? De que o justo, ele sempre vai viver bem, ele jamais vai sofrer. Então, aqui que você está acompanhando no slide, você está vendo aqui um homem deitado numa rede, tranquilo, tá vivendo bem, provavelmente uma pessoa bem-sucedida. Então, esse era o pensamento dos amigos de Jó, tá? Que ali estavam justos, tá? Se eles passassem por esse homem, vissem esse homem nessa situação aqui, né, com o carrão encostado ali, eles iam falar, ali estão justos. Eles não queriam nem saber a vida do homem, conhecer quem é esse homem, saber o que ele vivia, como que ele fazia, se ele servia a Deus ou não. Simplesmente ele ia falar baseado na vida boa que a pessoa tinha, nos bens da pessoa, dizer que é um justo. Então esse é o pensamento deles, e esse pensamento não tem base bíblica, tá? Não tem base bíblica. Então essa é a teologia deles. Até mesmo você que está acompanhando as aulas pode achar que fica um pouco repetitivo, mas é porque realmente a teologia dos amigos de Jó é muito parecida. Tá? É muito parecido, então algumas coisas podem ficar repetitivas, por isso até mesmo que eu vou resumir algumas coisas aqui mais na frente. Então, todavia, Zofar é mais duro e impiedoso na acusação contra Jó. Ao contrário de seus amigos, ele faz 2 discursos suficientes para derramar seu ressentimento sobre o patriarca. Então, os outros amigos de Jó fazem 3 discursos, Zofar só faz 2. Só que Zofar é áspero, ele acusa Jó, tá? Ele aponta realmente o dedo para Jó e coloca Jó de uma forma assim, como uma pessoa que está no pecado, está na miséria porque está no pecado, mas ele faz isso de uma forma muito áspera, muito arrogante, tá? E a gente vai ver isso durante a aula aí. E Jó, quando vai rebater ele, Jó começa a rebater com ironia também. Então Jó também, o nível do debate vai subindo, parece que os nervos vão se alterando, né, durante o debate. O escritor do livro de Jó, ele procurou mostrar isso dentro do discurso. A gente começa a perceber que as acusações vão ficando mais fortes contra Jó, e Jó, na hora de rebater, começa a tratar eles também com ironia. Tá? Ele o acusa de se levantar contra a sabedoria divina e aconselha Jó a voltar-se para Deus. Tá? Esse é o resumo aí da teologia de Zofar. Então, tópico 1. Deus se mostra sábio quando aflige o pecador. Então, essa era a ideia de Zofar, né? Vamos lá, Deus, o grande e sábio. Zofar defende que o sofrimento de Jó fazia parte de um sábio julgamento divino. Então, do ponto de vista de Zofar, Jó tinha pecado e Deus tinha castigado Jó por causa do seu pecado, porque Deus, ele é sábio quando ele reprime os maus, tá? Quando ele pune o ímpio, quando ele pune o pecador, Deus está mostrando a sua sabedoria, segundo Zofar, tá? De acordo com Zofar, tá? O que Jó estava sofrendo, simplesmente uma punição baseada na sabedoria divina. Por outro lado, os bons jamais passam por tribulação. Então, Zofar vai mostrar aqui que ao mesmo tempo que Deus pune os pecadores, Deus vai abençoar os justos, tá? Vai fazer com que o justo seja, quem sabe, até mesmo um homem rico. Então, para Zofar, se alguém deve algo, tem que pagar, tá? Então, se ele está apontando o dedo para Jó, ele está dizendo que Jó errou e Jó tem que pagar pelo seu erro. E no caso, ele já está pagando pelo erro, pelo fato de que ele já está sofrendo a justiça divina. Então, com dureza, né, o amigo de Jó não demonstra a mínima compaixão pelo sofrimento do patriarca. Ele fala assim, ó, mas o tolo só será sábio quando a cria do jumento selvagem nascer homem. Tá? Jó 11:12. Então ele está falando aqui, segundo o escritor da revista, Jó foi comparado a um animal selvagem. Mas esse versículo aqui ele não é tão simples assim. Tá? Ele pode estar usando também simplesmente uma figura de linguagem para dizer, né, que o homem, no caso de Jó, ali pecador, é um tolo, tá? E ele jamais vai alcançar a sabedoria, ele jamais vai ser sábio. Tá? Pode ser nesse sentido também. Então ele está usando aqui uma figura de linguagem, falando da impossibilidade, né, de um jumento, no caso, nascer homem. Então ele está, né, falando que o Jó nunca será sábio, Jó não tem sabedoria.
tá? Tem algumas interpretações diferentes, mas é nesse sentido mesmo, tá? Ele está colocando aqui realmente, né, Jó como sendo uma pessoa que não tem um mínimo de sabedoria. Então, ele não percebe a sabedoria divina na condução das coisas, tá? Ele ignora também a Deus como sendo sábio, extremamente sábio, onde ele conduz as coisas de uma forma diferente de que o homem percebe. Então, Deus ele tem uma infinita sabedoria e pode sim, né, de acordo com o que a gente vê aqui nesse livro de Jó, o justo passar por dificuldade, passar por tribulação. Para Zofá, Jó valeu-se na sua defesa de palavras ásperas, exageradas. Não vou ler o versículo aqui, porque a gente vai ler esse versículo mais na frente. Então, Zofá acusa Jó de ser exagerado, tá? Desrespeitosas. No caso, ele está acusando Jó. Tá? Ele está falando que Jó é cheio de justiça própria, tá? Veio com palavras cheio de justiça própria, então se auto-justificando, tá? E ignorante sobre as coisas de Deus. Então aqui são acusações de Zofá com relação ao discurso de Jó. Tá? Isso aqui é o que segundo Zofá, tá? O pensamento aqui de Zofá, Jó agiu dessa forma. Jó foi uma pessoa arrogante, exagerou nas palavras, ignorou as coisas de Deus. Então Zofá, ele é muito áspero e ele acusa realmente Jó, né, sem ter nenhuma necessidade de fazer isso, tá? Porque realmente ele não é aquela pessoa que se comove com o sofrimento do outro, tá? Ele não se comoveu ao ver Jó ali perdendo tudo, tá? Ele não se comoveu ao ver Jó sofrendo, perdeu os filhos, perdeu os bens, perdeu a saúde. Ele não se comoveu, tá? Ele não se comoveu, ele não levou isso em consideração, ele simplesmente foi acusando Jó. 1.2. Deus não é indiferente à ação do ímpio. Só mais uma observação do tópico anterior, que a gente tem que ter muito cuidado nesse sentido. Quando a gente for orientar alguém, conversar com alguém que está passando por uma dificuldade, por mais que aquela pessoa seja uma pessoa ruim, por mais que aquela pessoa seja uma pessoa que pecou, que a gente sabe que pecou, a gente sabe que a pessoa fez maldade, mas naquele momento que a pessoa está sofrendo, a gente tem que levar em consideração a situação da pessoa ali, tá? O sofrimento da pessoa e ter compaixão, até mesmo respeito pelos familiares daquela pessoa, né? Então, e pela própria pessoa também. Então a gente tem que ter muito cuidado e não fazer como Zofá fez, e pensar só tentar explicar o motivo baseado na minha teologia, né, do sofrimento do próximo, mas não me compadecer da situação da pessoa. Então a gente tem que pensar nisso. Vamos lá, o tópico 1.2. Deus não é indiferente à ação do ímpio. Tá? Então, o terceiro amigo de Jó vai dizer que Jó ficou se autodeclarando puro e sem culpa. Né? Ele, no versículo 11, capítulo 11, versículo 4, ele fala assim, ó, você diz a Deus, a doutrina que eu aceito é perfeita e sou puro aos teus olhos. Então, Zofá, na verdade, ele está manipulando as palavras de Jó. Tá? De fato, Jó falou, né, que procurava ser um homem reto diante de Deus. A gente sabe que Jó, mesmo que ele tenha pecado, ele pediu perdão para Deus, ele era uma pessoa fiel a Deus e pediu perdão para Deus. Então a gente sabe que Jó era um homem que realmente Jó entrou nesse detalhe aqui. Tá? Ele falou que ele, né, era um homem não santo, que nunca pecava, não é isso, mas ele falou que ele estava bem com Deus. Tá? Só que Zofá pega e manipula as falas de Jó e vai dizer que Jó está se auto-justificando, né? Está sendo muito orgulhoso. Tá? E ele cria também que Deus não é indiferente à ação do ímpio, como Jó parecia ter sugerido. Tá? Jó vai dizer, né, que o ímpio, muitas vezes, ele prospera. Tá? E Zofá discorda disso. Zofá ele vai dizer que não, Deus sempre vai punir o ímpio. Tá? Então, assim, para Zofá, né, se Deus debatesse com Jó, como era o desejo deste, a gente falou na aula anterior que que Jó queria ter um encontro com Deus, um debate com Deus, tá? E ali Zofá está dizendo o seguinte, que se isso acontecesse, tá, Deus seria contra Jó, Deus seria contra, tá? E isso revelaria simplesmente que Jó era um pecador, tá? Que Jó estava recebendo aquilo que ele merecia. Então, do ponto de vista de Zofá, se Jó tivesse um encontro com Deus no tribunal, o próprio Deus iria condenar Jó, iria, né, colocar Jó como sendo um pecador e Jó ia reconhecer que ele merecia aquele sofrimento. Então a gente observa o seguinte, nós que somos os leitores, que sabemos o motivo de Jó estar sofrendo, a gente sabe que Jó não merecia. Tá? Jó não merecia.
A Jó não tinha nenhuma ação, nenhuma atitude que justificasse o merecimento. Tá? A questão toda que Deus, na sua infinita sabedoria e soberania, ele permitiu que Satanás tocasse em Jó e Jó sofresse tudo aquilo. Mas não foi por causa de algo em si que Jó fez. Não, não foi. Tá? E o que Zofá está dizendo você está passando por isso porque você fez algo. 1.3. Tolos se passando por sábios. Jó reage com ironia à sabedoria defendida anteriormente por seus amigos. E agora para o Zofá, ele fala assim, sem dúvida, vocês são povo, e a sabedoria morrerá com vocês. Jó 12:2. Então isso aqui é ironia, tá? Jó está falando, vocês são os melhores que existem. Tudo bem, vocês são os donos da sabedoria, né? Então é isso, né? Então vocês são os donos da sabedoria. Então este, juntamente com seus amigos, havia se levantado como legítimo representante do verdadeiro saber. No caso, Zofá. Ele está se levantando aqui como sendo o dono do conhecimento, o dono da sabedoria, o dono de todas as informações teológicas possíveis. Tá? Ele está se colocando aqui como se fosse o próprio Deus. Né? Ele está representando Deus, Zofá, do ponto de vista dele. Tá? Zofá, do ponto de vista dele mesmo, ele está sendo a voz de Deus. De vez em quando a gente encontra esse tipo de gente por aí. Tá? Pessoa super arrogante, querendo ser dona do conhecimento e querendo trazer ali palavras como se fosse revelação de Deus, palavras inspiradas, como se ele tivesse ali, como se, sei lá, o próprio Deus tivesse encarnado nele. O que ele fala é a palavra de Deus. A gente tem que ter muito cuidado com esse tipo de gente. Tá? A gente tem que ter muito cuidado mesmo. Hoje, claro que Deus pode usar as pessoas com profecias, mas a gente tem que saber julgar as profecias, tem que filtrar as profecias. Então, no caso aqui dos amigos de Jó, tá, eles realmente estavam sendo muito arrogantes, querendo ter todo o conhecimento. E de todo jeito, apesar de terem falado algumas coisas boas que dá para aproveitar, nem tudo que eles falaram é bom, tá? E a aplicação da teologia deles totalmente errada. Tá? Então, Jó está convencido de que não passava de charlatanismo. Jó vai falar assim, vós, porém, sois inventores de mentiras, e vós todos médicos que não valem nada. Tá? Então, Jó começa a subir os ânimos também. Então, capítulo 13, versículo 4, aí Jó, ele começa a falar de que eles são mentirosos, tá? O conhecimento deles não tem valor nenhum. Ele, portanto, está resoluto em deixar os amigos e ir à procura de Deus. Tá? O Jó 13:3 ele fala, mas eu falarei ao Todo-Poderoso e quero defender-me perante Deus. Então, Jó, ele está ciente de que ele não é um pecador, ele não está sofrendo por causa disso, por causa de pecado, ele quer uma resposta divina e ele sabe que os homens não vão trazer essa resposta para ele. Somente Deus vai trazer uma resposta definitiva para Jó. Então, o patriarca estava certo de que havia uma sabedoria do alto e que seus amigos desconheciam por completo, e quando revelada, ficaria ao seu lado. Então ele sabia que Deus era soberano, sábio, e quando Deus revelasse a sua sabedoria, Deus ia mostrar que Jó não era um pecador. Tá? Isso aí tem muito a ver com esse versículo. O Senhor não vê como um homem, mas o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então Deus vê diferente do homem. Então, quando estava ali os amigos de Jó vendo a aparência, Deus via o coração de Jó. Tópico 2. A conversão como resposta à aflição. Purificação moral, 2.1. Nos versículos 13 a 20 do capítulo 11, Zofá conclui seu discurso sobre a situação de Jó. Ele fala assim, contudo, se você lhe consagrar o coração e estender a mão para ele, se afastar das suas mãos o pecado e não permitir que a maldade habite em sua tenda, então você levantará o rosto sem envergonhar-se, serás firme e destemido. Você esquecerá as suas desgraças, lembrando-se apenas como águas passadas. Tá? Então, Jó 11, de 13 a 16 está aqui, tá? De 13 a 16, eu não coloquei até o versículo 20. Vamos entender isso aqui. Tá? No caso, Zofá, não tem dúvida de que Jó precisa pedir perdão. Ele precisa passar por uma purificação moral. Jó, tu está em pecado, você tem que ser purificado. Tá? Zofá, portanto, conclama Jó ao arrependimento e conversão. Do ponto de vista de Zofá, Jó precisa se converter. De vez em quando a gente faz isso, né? Irmão, você está sofrendo porque você não se converteu direito, você tem que se converter. A gente tem que ter muito cuidado com esse tipo de palavra. Está aqui o amigo de Jó querendo falar para Jó se converter, sendo que Jó já era salvo. Tá? Ele enumera 3 passos para que isso aconteça. A conduta correta, oração e renúncia ao pecado.
de fato, Zofar não estava errado diante disso. Nós temos que ter uma conduta correta, nós temos que orar, nós temos que renunciar ao pecado. O problema aqui está sendo a aplicação dessas coisas da forma errada na vida de Jó. Tá? Segundo Zofar, se Jó cumprisse essas condições, reconhecendo que estava em pecado, Deus restauraria de sua miséria. Então aqui a gente vê também um pouco de teologia da prosperidade. Se tu está sofrendo porque você pecou, mas se você pedir perdão, Deus vai fazer você ficar rico, Deus vai abrir as portas para você. Então aqui a gente tem aí também um pouco de teologia da prosperidade. Tá? Jó, Deus vai te abençoar financeiramente, mas para isso você tem que se converter. Tá? Entretanto, a ideia de arrependimento de Zofar é mais de natureza externa do que interna. Tá? Zofar não está apresentando aqui o verdadeiro arrependimento que a Bíblia ensina. Tem a ver com o coração contrito, diante de um verdadeiro pecado que a pessoa cometeu. Tá? Pensando somente o verdadeiro arrependimento, a pessoa está pensando na sua vida espiritual. Ela não está pensando em vida material, em bens materiais. Não é isso. Tá? Não é pedir perdão para Deus para ser abençoado financeiramente. Não é esse o propósito do arrependimento divino. Tá? E Zofar estava com isso em mente. Tá? O que está em vista é uma teologia do moralismo salvífico, em vez da graça divina. Então, se você for uma pessoa moralmente correta, você vai ser salvo. Mas a salvação é pela graça, não é nenhum mérito nosso. Então, aqui Zofar está aí agindo como um legalista. Né? O arrependimento que ele está falando aí não passa de um mero ritual. Tá? Não é um arrependimento genuíno. O que Zofar está defendendo é um ritual, tá, de arrependimento que faz com que a pessoa depois tenha a sua vida anterior, no caso de Jó, que era rico, né, restaurada. Tá? Na teologia de Zofar, a simples prática desses ritos traziam consigo o poder de conferir o favor divino. Então eu simplesmente pratico isso, eu sigo esse ritual, que é oração, arrependimento, tal, me esforço para viver uma vida correta, e aí eu consigo alcançar diante de Deus algum mérito. Então ele está falando de mérito e não de graça. Então, na verdade, isso era o que se conhece hoje como legalismo religioso. Aquela pessoa que está na igreja, que ela se esforça para guardar a lei, ela se esforça para fazer tudo correto, com o propósito de alcançar o mérito diante de Deus. Então, a salvação por obras, pelo esforço próprio, não levando em consideração a graça de Deus, reconhecendo que nós somos, de fato, pecadores e precisamos, né, da graça de Deus para sermos salvos. 2.2. É possível negociar com Deus? Estudiosos destacam que Zofar tenta induzir Jó a negociar com Deus a fim de ser livre de suas dificuldades. Tá? Então aqui está aquela questão da barganha com Deus. Você vai barganhar com Deus para você alcançar algo. Então era exatamente isso que Satanás desejava. Tá? Satanás fala assim, será que Jó não tem razões para temer a Deus? Né? Jó 1:9. Tá? Então Satanás vai falar isso. Tá? Será que Jó não tem razão? Ou seja, Jó é abençoado, Jó é rico, Jó tem saúde, Jó tem 10 filhos. Será que isso não é motivo para Jó, né, glorificar a Deus? Então o diabo acusou Jó de ter uma fé interesseira, com base nas promessas de prosperidade em troca de sua obediência. Então essa era a acusação de Jó. A acusação de Jó era justamente isso aí. Deus está dando coisas para Jó e Jó vai lá e obedece a Deus. Tá? Então está tendo aí uma troca, está tendo aí uma relação de barganha, né? Enfim. Então, se Jó tivesse seguido o conselho de Zofar, teria feito exatamente o que o inimigo queria. Então, Zofar aqui, ele está agindo aí, né, de acordo com o pensamento do próprio diabo, né? Então, ele está agindo de acordo com o pensamento do inimigo. Então, você, Jó, né, você pode sim ser abençoado, mas para isso você tem que seguir isso, isso e aquilo. Tá aqui a lista de coisas para você fazer e aí, consequentemente, você será uma pessoa abençoada. 2.3. A angústia de Jó. Diante das insistentes acusações dos amigos e do silêncio de Deus, Jó dá sinais de desânimo. Então Jó realmente, né, ele começa a ficar desanimado diante de tudo que estava acontecendo. A gente já falou de alguns discursos de Jó aqui com relação a isso, e aqui não é diferente, né? Capítulo 12 e 13, ele manifesta de vez toda a sua condição humana. Tá? O justo sofre, e Jó vai fazer essa defesa. O justo sim sofre, porque eu sou um justo e eu estou sofrendo. Se Jó seguisse o conselho de Zofar, estaria assinando um termo de confissão, ou seja, ele estaria fazendo algo que ele não fez, pedindo perdão por algo que ele não fez. Tá? Eu vou seguir essas regras tu aqui, Zofar, tudo bem, eu vou seguir. Mas seria um arrependimento da boca para fora, tá? Seria simplesmente um ritual para tentar alcançar diante de Deus algum favor. Tá? Muitas vezes a gente faz isso.
eu estou sofrendo, então aqui eu devo ter pecado, e eu vou seguir um ritual, vou seguir uma lista de regras para que Deus possa me abençoar novamente. A gente tem que ter muito cuidado com isso, tá? A gente tem que estar ali firmado em Cristo e confiando na graça divina e não em rituais, né, externos para alcançar o favor de Deus. Tá? Ele sabia de sua integridade e por isso não se sujeita a esse capricho do amigo. Então Jó sabia que ele era um homem íntegro, que estava na presença de Deus, que Deus, né, já tinha perdoado ele era salvo, ele estava com Deus, e aí não adiantava nada ele querer seguir algum tipo de ritual, né, sem sentido, só para Deus abençoar ele. Não fazia sentido isso para Jó. Né? Isso lança num dilema angustiante. No capítulo 14, ele demonstra que a sua esperança está desvanecendo. Ele compara a sua esperança como uma flor que é cortada, como uma sombra que desaparece. Ele fala assim, ó, brota como uma flor e murcha, vai-se como sombra passageira, não dura muito. Jó 14:2. Então ele está falando aqui da sua esperança, da sua vida, né? Qual o sentido da vida nessas circunstâncias? Tá? Haveria esperança? Será que Deus ainda tinha algo para Jó? Então Jó realmente está sofrendo bastante. Tá? Ele fala assim, ó, né, ele parece estar desiludido. Né? Ele fala assim, para a árvore pelo menos há esperança. Se é cortada, torna a brotar, e os seus renovos vingam. Suas raízes poderão envelhecer no solo, e o seu tronco morrer no chão. Então Jó 14, 7 e 8, ele vai, né, dizer aqui que até para a árvore ainda tem esperança. Tá? Mas isso não acontecia com o homem. Ele fala assim, ó, mas o homem morre e morto permanece, dá o último suspiro e deixa de existir. Jó 14, 10. Esse versículo aqui, ele não pode ser usado para defender, né, a aniquilação, né, dizer que o homem morre e simplesmente é aniquilado, deixa de existir, como alguns dizem por aí, né? Tem algumas teologias aí que dizem que o homem é aniquilado depois da morte. Mas isso a gente observa que Jó não está aqui ensinando uma doutrina sobre vida após a morte e tal, sobre morte, não é isso. Tá? Ele está aqui diante da situação de sofrimento, né? E ele fala assim, olha, quando eu morro, simplesmente eu deixo de existir aqui nessa vida, nessa terra, não tem mais esperança para mim nessa terra após a morte. Tá? Ele está falando nesse sentido. Tá? Acaba aqui, né? Claro, do outro lado é outra história. Mas aqui nessa vida, né, o homem morre e ele permanece morto. Tá? Nesse aspecto, o homem se assemelha mais à água que evapora ou que se infiltra na terra. Ele fala assim, ó, assim como a água desaparece do mar e o leito do rio perde as águas e seca, assim o homem se deita e não se levanta. Até quando os céus já não existirem, os homens não acordarão e não serão despertados de seu sono. Olha só, parece aqui que Jó cria numa ressurreição futura. Tá? Ele fala assim que o homem morre, tá? Ali ele não se levanta, ele cai, não se levanta, tá? E até quando os céus já não existirem, tá? Os homens não vão acordar. Então, de alguma forma, ele tinha aqui um pensamento escatológico, que o homem poderia sim vir a voltar à vida lá no futuro. Não sei qual a revelação que Jó tinha sobre isso, mas dá a entender isso nessa passagem. Então, diante desse quadro, né, Jó se pergunta, morrendo o homem, porventura tornará a viver? Então ele começa a se questionar aqui. Tá? Essa era a pergunta de um homem crente e piedoso, porém angustiado, que não tem medo de expressar a sua verdadeira condição humana. Na verdade, aqui, Jó está querendo dizer o seguinte, que se o homem viver, vai ser lá no fim de todas as coisas, não agora. Então ele está questionando agora, tá? Nesse momento, aqui nessa vida. Se eu morrer, eu volto a viver aqui, para viver aqui nessa terra? Né? Isso não existe. Na mente de Jó, realmente isso não existe. Tá? Por isso que ele fala da possibilidade de uma ressurreição lá na frente, mas agora não. Tópico 3. Deus julga e castiga os pecadores. 3.1. O castigo dos maus. Então, no capítulo 20, contém o segundo discurso de Zofar. Né? Nele, Zofar lembra Jó que a aparente prosperidade dos ímpios não passa de ilusão e dura apenas um instante. Então, do ponto de vista de Zofar, tá, o ímpio jamais vai prosperar. Tá? Esse é o ponto de vista dele. Tá? Na verdade, ele repete o que os seus amigos já vinham dizendo. Tá? Jó 25 fala assim, ó, o riso dos maus é passageiro e a alegria dos ímpios dura apenas um instante. Aqui ele está falando, né, que o ímpio pode até prosperar, mas é algo muito breve, muito curto. Tá? Ele não vai aproveitar muito dessa prosperidade. Tá? Os versículos 12 a 14 desse mesmo capítulo são usados por Zofar para comparar o deleite do ímpio a uma comida envenenada. Aí ele vai falar da seguinte forma, né? Ele fala assim, ainda assim a sua comida azedará no estômago,
e será como veneno de cobra em seu interior. Jó 20:14. Então aqui a gente observa que ele ele fala assim, ó, o ímpio, quando ele prospera, é como se fosse alguém que come uma comida que tá boa, mas de repente ele percebe que aquela comida está envenenada e essa comida começa a fazer mal para ele. Então ele começa a apresentar dessa forma a prosperidade dos ímpios. Esse é o pensamento dele. Então, dessa forma, tudo que o ímpio adquiriu de forma desonesta e pecaminosa terá que devolver e restituir. Jó 20:18. Terá que devolver aquilo que lutou, sem aproveitá-lo, e não desfrutará dos lucros do seu comércio. Esse ímpio terá como adversário o próprio Deus, que o julgará e punirá. Então, esse é o pensamento de Zafá. Se tem alguém prosperando, essa pessoa é uma pessoa boa, é um justo. Tá? E se tem alguém sofrendo, isso é um ímpio. Tá? É só estar mostrando, revelando que ele é um ímpio. Está sofrendo a justiça divina. Jó diante de um paradoxo, 3.2. O capítulo 21 traz a resposta de Jó ao argumento de Zofá. Ele fala assim, ó, para o patriarca, no caso, né, que, só explicando, para o patriarca, a tese de Zofá de que os ímpios são sempre punidos era contraditada pela experiência e pela própria experiência. Jó vai apresentar a sua própria vida como modelo. Os ímpios poderiam sim ser punidos, mas isso nem sempre parecia acontecer. Olha só como é que está escrito. Ele fala assim, ó, Jó 21:7. Por que razão vivem os ímpios? Envelhece e ainda se esforçam em poder. Então ele está falando, olha, esse teu pensamento está errado, Zofá. Porque eu vejo vários ímpios por aí, pessoas que eu sei que não servem a Deus, são ímpios. E prosperam, e vivem, tá? Envelhecem. Então ele começa a trazer a experiência aí. Jó havia constatado que os ímpios pareciam gozar de longevidade e prosperidade. Além de terem vida longa, eles passavam seus dias em total regalia e morriam em total felicidade, como podemos constatar nesses versículos. Nesse versículo aqui, 21:13, Jó 21:13. Passam eles os seus dias em prosperidade e em paz descem à sepultura. Então a gente observa que o ímpio ele pode sim viver bem, ele pode prosperar e morrer em paz. Tá? Temos exemplos que na nossa sociedade, temos exemplos bíblicos. Jesus conta a parábola do rico e Lázaro lá, por exemplo, dando a ideia também, mostrando isso. O rico lá passou a vida inteira boa, mas depois da morte, né, já foi diferente. Então a gente observa o quê? Que aqui a gente tem, na prática, né, o ímpio ele pode sim prosperar. A verdade vem à tona, 3.3. A lei da retribuição não se aplica a todas as esferas da existência humana, nem explica os caminhos soberanos do Altíssimo, né? Porque Deus, ele faz com que o sol se levante sobre os maus e bons e a chuva desça sobre os justos e os injustos. Mateus 5:45, palavras do próprio Jesus. Então o sol, ele vem para os bons e para os maus. A chuva, que é algo bom também, né, para os justos e para os injustos. Isso aqui os teólogos chamam de graça comum. É a graça de Deus que é comum a todos os homens, não é uma graça salvífica. A graça comum, ela é aquela graça de Deus que vem para os salvos e para os ímpios. Tá? O sol e a chuva são exemplos que Jesus deu, aqui que vem para os bons e para os maus. No entanto, muitas outras bênçãos podem vir também para os bons e para os maus. Muitas outras coisas podem acontecer. Aí, no caso, a gente observa o ímpio prosperando, tendo bens, tá? Ali é a graça comum de Deus. Qual o propósito de Deus com aquilo? Por que Deus está permitindo que aquele pecador prospere, que aquele ímpio prospere? Não sei, isso é soberania divina. Tá? Talvez Deus quer conduzir ele à salvação. Tá? Talvez Deus quer mostrar para ele o caminho da verdadeira salvação, mas ele não, ele pegou a riqueza que Deus deu para ele e usou essa riqueza para se afundar mais no pecado. Então ele está sendo o quê? Ingrato para com Deus diante de tudo que Deus deu para ele. Isso acontece em todas as esferas da vida. A graça comum de Deus pode ser observada na arte, na literatura, na música. De forma geral, pessoas recebem dons, mas não são gratos a Deus por causa desses dons que receberam. Não são pessoas que, de fato, receberam algo de Deus e não retribuem nem sequer com gratidão. Então, esse é o comportamento do ímpio. Tá? Então, o que a gente conclui aqui é que, de fato, o ímpio pode sim prosperar, tá? Mas isso não caracteriza que ele é uma pessoa boa, ele é abençoado por Deus, mas não é porque ele é salvo, porque ele é um justo. Tá? Ele é um pecador, mas é um pecador
rico, um pecador que tem dinheiro, um pecador próspero. Então Jó mostra pela experiência que nem sempre as coisas são dessa forma, fixas como Zofá queria. Tá? Zofá queria algo fixo, né? Se você prospera, você é um justo. Se você perde tudo que você tinha, como aconteceu contigo, Jó, então você é um pecador, você é um ímpio. Tá? Então essa é a acusação de Jofá, mas as coisas não são dessa forma, e Jó entendeu que não é dessa forma. Jó compreendeu, ele teve essa revelação, aí talvez pela própria experiência que ele passou, ele entendeu que nem sempre as coisas são dessa forma. Tá? E é isso que eles estão debatendo o tempo todo e que nós também precisamos compreender. Não tente vincular, né, a vida financeira da pessoa com a vida de santidade dela diante de Deus. Não tente vincular, tá? Não tem relação uma coisa com a outra. Conclusão, chegamos à nossa conclusão. Vimos como Jó continua sua defesa contra os argumentos de seus amigos que insistem em acusá-lo de pecado. Ele está convencido de que é inocente e que não cometeu nada que justifique tamanho sofrimento. Os amigos de Jó, por desconhecerem as razões de seu sofrimento, o acusam de forma impiedosa. O patriarca, por desconhecer a ação de Deus nesse episódio, chega ao limite de desespero e desesperança. Todavia, como das outras vezes, mesmo angustiado e não sabendo como Deus permite tudo isso, Jó não diz palavras blasfematórias contra o seu Criador. Então, nem Jó, nem seus amigos sabiam o que estava acontecendo. Tá? O livro gira em torno disso. Por que Jó está sofrendo? Os amigos de Jó vão ali dizer que ele é um pecador. Jó vai dizer que ele não é um pecador e vai questionar ali diante de Deus, tentando entender também por que ele está sofrendo. Ele não sabe o motivo, tá? Mas ele realmente está ali angustiado, sofrendo muito, né? E as suas palavras também, né, são palavras ásperas, mas são palavras de sofrimento, mas em momento algum Jó blasfema contra Deus. Tá? Ele não blasfema em momento algum. Então é isso, eu vou encerrar aqui, a minha garganta já está bem sofrida, tá? Eu pensei que eu ia fazer mais rápido, mas eu não consegui, né, resumir muito, mas pela graça de Deus eu consegui chegar até o final. Muito obrigado você que acompanhou até aqui, tá? Continue aí acompanhando e toda semana, se Deus quiser, estaremos postando esse conteúdo, comentando essa aula, para que você possa ter algo de qualidade aí para aprender mais sobre as lições da CPAD. Então aqui a gente tem as perguntas, para quem vai usar o slide, os avisos que eu coloco no começo agora eu deixei no final, tá? Para você baixar o aplicativo, acessar os conteúdos do site aí, aula em vídeo, áudio, PDF, subsídio, o PowerPoint, todo esse conteúdo no site ebenemfoco.com, tá? E você que está acompanhando, você pode aí também dar sua sugestão de melhoria no nosso conteúdo. A paz do Senhor, até a próxima aula.